Anjo da guarda existe? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você já teve alguma experiência em relação a isso? O que você acha que é um anjo? Como podemos considerar que algo, alguém, uma situação, anjo da guarda? O que seria anjo da guarda? Bom, quais foram as experiências que eu tive em relação a isso? Eu acredito em anjo da guarda, tive algumas experiências, mas eu não acredito assim que o anjo da guarda seja um símbolo, uma figura, né? Como colocam pra gente, uma pessoa com asas, uma pessoa né, com aquela forma angelical. Não, na minha visão, os anjos são espíritos que nos ajudam, então eles se materializam, né, no formato humano, ali numa determinada situação para te ajudar. E os cães também, os cães que já fizeram parte da sua vida, também podem, como anjos, te ajudarem em algumas situações. Vou te passar alguns exemplos do que aconteceu comigo. Então, a primeira vez que eu me toquei, que eu fui ajudada por um anjo da guarda, foi há mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu fazia um curso, eu sou aqui de São Paulo, da Zona Oeste, eu fazia um curso em Campinas. E aí, no trajeto, né, na volta do curso, eu voltava de ônibus, eu pedia para o ônibus parar ali na Leroy Merlin, ali na Marginal Tietê. Eu não parava na rodoviária. E aí teve uma dessas vezes que, não sei o que aconteceu, que o motorista, ele parou ali para eu descer, porém ele estava na pista errada, né? Ele não estava na pista que já tem ali os imóveis, tudo. Ele estava na pista expressa. E eu desci ali, e aí a hora que eu vi que eu estava ali na Marginal, horário de pico, né? Entre 6 e 7 horas, e para atravessar a Marginal. E aqueles carros na velocidade danada, até porque ainda não existia controle de velocidade ainda, então era muito rápido os carros. E eu parada ali tentando atravessar e comecei a ficar desesperada, porque não tinha a menor condição de conseguir atravessar a Marginal. E aí eu fiquei ali desesperada, precisava então atravessar 2 pistas para eu chegar ali no estabelecimento. E aí eu comecei a ficar preocupada e aí já tinha se passado, sei lá, uma meia hora e nada. Eu falei, eu vou ficar aqui até esse trânsito terminar, porque não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir atravessar isso aqui, é impossível atravessar isso aqui sem ser atropelada, né? E aí eu tava lá, mas aí já não me lembro que mês que era, mas já estava noite e eu estava com medo. Então, você imagina uma mulher sozinha lá no escuro, à noite, aquele monte de carro passando. Bom, conclusão. Do nada, apareceu um senhor, pegou na minha mão e falou assim, me acompanha que eu vou te atravessar. E esse senhor pegou na minha mão, não sei de onde ele surgiu, não faço a menor ideia. E aí ele pegou na minha mão e nós atravessamos. Nós atravessamos lá a avenida, aquelas 2 faixas, nós atravessamos e ele me colocou lá na calçada. E aí a hora que eu, consegui atravessar, que eu dei aquela respirada, que aí eu olho que daí eu fui agradecer, que eu olho para trás, cadê o homem? Ele não estava mais lá. E outra, não tinha como ele atravessar novamente rápido, porque não era algo simples, né? A chance de você ser atropelado era muito grande. E esse homem já não estava mais lá. Aí, naquele dia, eu percebi. Eu falei, nossa, esse senhor era um anjo. Ele era um anjo que veio me ajudar, né? Falei, porque seria impossível eu conseguir atravessar isso aqui. E como que ele desaparece, né? Eu procurei ali, olhei para os lados, olhei para frente.
Falei, como que ele desaparece assim tão rápido? Não tinha lugar nenhum para ele ir. E aí essa foi a minha primeira experiência. Aí eu tive uma outra experiência que aí já foi numa época que eu tinha lá minha empresa, que é um pet shop. E aí, devido a algumas situações, a casa era alugada e aí o proprietário da casa, ele havia pedido a casa, né? Ele falou assim, olha, interessa vocês comprarem a casa? Porque eu fiz um negócio, uma transação, vocês vão ter que me entregar a casa, né? Vocês têm 30 dias para me entregar a casa. E aí nós tínhamos acabado de comprar a nossa casa, né? A casa que nós moramos. Então, não tinha nem da onde tirar dinheiro, né? Não tinha nem o que fazer, não tinham opções, né? Porque a gente tinha acabado de comprar a nossa casa, feito um negócio, e aí logo uma semana depois o proprietário da casa onde era o pet shop alugado deu essa intimação que ele tinha um negócio e ia dar o imóvel, né, nessa transação, ou, como nós éramos inquilinos, nós tínhamos a prioridade. E aí não tinha como nós fazermos aquilo. E transferir toda uma estrutura em 30 dias, impossível. Primeiro que você tinha 30 dias até para procurar um outro local, né, próximo, ponto, e que o local tivesse um tamanho adequado, que conseguisse colocar toda a estrutura que você tem lá dentro. Então seria impossível. E eu sei que aquela notícia me deixou super chateada, preocupada, porque você falou, nossa, como é que vai resolver essa situação, né? Não tem como. E como é que vai fechar a empresa e manter todos os funcionários, né? Então ficou uma situação muito complicada. E aí eu lembro que teve um dia, no fechamento, eu tinha uma imagem em São Francisco, bem na entrada da loja, e eu lembro que enquanto meu marido fechava a empresa, eu estava lá na frente da loja, meio que olhando para aquela imagem e, né, orando e pedindo uma solução para aquilo. Quando de repente aparece uma mulher, aí essa mulher veio assim perto de mim e ela estava passeando com um cachorro, né? E aí a mulher começou a falar. Mas aí na hora que a mulher estava com esse cachorro, eu assim fiquei paralisada olhando pro cachorro, porque o cachorro que estava com ela era exatamente igual a uma cachorra que eu tive, a Caroline, que era filhinha da Tamires, né? Que a Tamires foi o meu primeiro cachorro, eu conto muito da história dela, né? No meu livro aqui, ó, Eu, os Cães e a Espiritualidade. E aí aquela cachorra era a Caroline, né? E a mulher começou a falar e eu fiquei assim parada olhando para aquela cachorra porque era minha cachorra, né? Lógico que a cachorra já morreu. E aí eu fiquei lá parada olhando para ela e aí a mulher começou a falar, né? Aí a mulher falou assim, olha, você não precisa ficar tão preocupada. Você não é devota do santo? Então, confia nele. Confia, não precisa se preocupar que você vai ver que não vai acontecer nada. Vai dar tudo certo. Não fique preocupada desnecessariamente. Apenas confia. E aí, a mulher começou a caminhar, né? E foi embora. E aí eu fiquei naquele transe uns minutos, aí a hora que eu me dei conta, né? Eu falei, não, isso aqui é um anjo. Mas a mulher usou a Caroline porque ela sabia que se ela se aproximasse de mim sem, né, ter um cachorro ali, eu não ia falar com ela, não ia dar atenção, eu ia de repente até achar que era um assalto, alguma coisa, eu já ia até entrar, não ia ficar ali parada na frente da loja se a mulher não tivesse o cachorro, né, não ia, a minha reação ia ser diferente. Então, ela teve que ter o cachorro junto e eu fiquei parada escutando o que ela falou, muito mais porque eu fiquei estática pela imagem que eu estava vendo lá, a semelhança da minha cachorra. E aí depois, na hora que ela foi embora, que aí eu falei assim, nossa, eles eram anjos e aquela era a minha cachorra, porque até como se fosse um tumor que ela tinha na pata traseira, logo
nos últimos dias de vida dela, teve um abscesso ali na pata traseira, então tinha uma bola. Falei, mas até aquilo ela tinha, né? Era exatamente a última imagem que eu tive dela. E aí eu falei, aí sabe quando você se toca? Aí eu falei, nossa, era um anjo, né? Foi a minha segunda experiência com anjo. E teve uma outra experiência, que aí foi minha mãe que contou, e foi com a Carolyn também, com essa cachorra, depois de morta, que a minha mãe estava na pracinha com o meu pai, e eles estavam dentro do carro discutindo, né? Discutindo dentro do carro, lá perto da casa deles, e aí minha mãe falou que veio, de repente se aproxima um garoto com uma arma que veio assaltar eles, né? E aí, na hora que esse garoto se aproximou da janela do carro, com a arma, a minha mãe falou que viu, a hora que viu a Carolyn, essa nossa cachorra, era uma vira-lata, pulando assim no banco de trás do carro em direção à janela. Então, minha mãe viu nitidamente, né, essa imagem. E aí ela falou que a hora que o rapaz se aproximou com a arma da janela, o rapaz se aproximou, parou e virou e foi embora, né? E disfarçou e foi embora. E aí ela falou, eu tenho certeza que a Carolyn estava lá, né? Que foi um anjo, que ela apareceu lá e o ladrão se assustou e desistiu do assalto, né? E saiu de mansinho, tudo bem, porque ele não podia também chamar a atenção, porque era dia, né? E era uma rua que tinham várias pessoas, então ele não podia chamar a atenção. Então foram essas as experiências, né, que eu tive com anjos. Então eu acredito dessa forma, né? Eu acredito que os anjos existem, que são, geralmente os anjos, eu acredito que eles vão ser pessoas do seu convívio, então serão espíritos que já fizeram parte ali da sua família, né? Então até mesmo esse senhor que foi me ajudar, eu acredito que ele seja alguém que já foi da minha família e está lá no plano espiritual. E muitas vezes esses cães também, que foram nossos cães, né? E de acordo com a importância que eles tiveram e o papel que eles desempenharam na nossa vida, eles continuam ali nos ajudando, sim. E é dessa forma que eu acredito. Eu acredito que os anjos, eles aparecem na hora que a gente precisa e eles assumem ali uma forma humana e fazem o que tem que fazer e depois desaparecem para nos ajudar, porque essa vai ser a forma que a gente não vai perceber nada, né? E só depois que acontece é que você se toca que tinha algo a mais ali, que tinha algo diferente ali naquela pessoa, e aí você fica se questionando, acho que essa pessoa era especial demais, né? Será que ela era verdadeira mesmo? Será que ela era daqui? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa experiência que eu passei para vocês e deixa um like, se inscreve no canal. Até a próxima!